quero ser presidente do Brasil, sabe, vendendo a alma. Isso é uma coisa muito clara. A minha tranquilidade, a minha serenidade, minha disciplina, aguentar humilhação, não sei o que e tal, é porque eu não quero ser presidente do Brasil. Não quero ser, se não for para mudar o Brasil. Por quê? Porque eu não tenho vocação para isso. Você imagina se eu vou passar 580 dias na cadeia, se eu vou chegar na presidência da República e ser testa de ferro de ladrão, como Lula, Fernando Henrique, Temer e agora Bolsonaro são. O cara, a presidência da República virou testa de ferro de ladrão, de corrupto. Então, ali no caso do coisa, muita gente, é meu amigo meu, diz, rapaz, Ciro, vai debater com um humorista, o cara não tem compromisso com nada e tal. Não, eu acho que a gente tem que debater com todo mundo. Eu aprecio o Gregório, sou fã, gosto, acho que é uma pessoa boa, e ele me fez uma acusação muito leviana, num programa unilateral. Eu, no mesmo dia, convidei para ele vir no meu Ciro Games, que era um espaço, que eu ia abrir um espaço para a gente fazer o negócio, então ele disse que vinha. Mas chegou, que é no calor da contemporaneidade dos tempos de internet. Senão, fica ali. E eu avisei, se você não puder vir na terça, ele disse que vinha, se não puder vir na terça, eu vou fazer um react. O que é justo, né? Se te acusam, Porra, você precisa... Tenha santa paciência. Sabe qual era a acusação? Uma insinuação de que eu tinha assumido um emprego no Beach Park porque eu tinha feito uma estrada. Eu fiz 3.600 quilômetros de estrada no meu governo no Ceará e o Beach Park é alcançado por 8 quilômetros de uma estrada que tem 200. E todos os empreendimentos no Ceará são alcançados por estradas modernas, duplicadas e tal, porque eu e os meus antecessores e sucessores executamos. E aí tu poderia ter sido empregado por qualquer um desses, né? Não, em qualquer lugar que eu for no Ceará para trabalhar, veja, trabalhar. E aí minha remuneração era um pagamento de uma consultoria mais 1% do resultado que eu produzisse. E eu tinha um carro do parque que eu andava. E aí um deboche, porque o parque é o maior parque da América Latina, e eu crio meus filhos. Já fui, inclusive, muito E eu bom. crio meus filhos no Ceará. Então, claro, eu podia ter me mandado para São Paulo, para o Rio, para trabalhar num banco. Não quis. Aí sim que eu achava errado, não quis. Simplesmente não quis fazer. E fui trabalhar numa empresa que não tinha nenhuma relação comigo, nem coisa nenhuma. Ô, Igor, e as pensões? É esse tipo de pensamento que eu acho assim, tipo, você explicou aqui agora que você abriu mão de pensões legalizadas pela lei. Porque achava imorais. E aí estão questionando o emprego que era um valor muito menor. 10 mil reais de salário e 1% do resultado. No 1% chegou o fim do ano, quando apurou 1%, eles estavam me devendo 60 mil reais. Dos quais eles colocaram lá no bolso assim, ainda tem que tirar imposto caralho, mas botaram isso é 99%, né? Isso. Claro, isso é 1% do resultado que eu produzi. Então, repare. Eu, então, peguei o carro, disse, não, então fico com o carro, declarei no meu imposto de renda e recolhi o imposto. Então, eu que sou tipo de muito acusação caprichoso. é essa, né? Sei lá. Que tipo de acusação é essa? Declarei o equivalente a 60 mil reais, recolhi 27,5% na pessoa física, como eu sempre fiz, e botei ali e tal. Pois bem, o Lula tem 27 milhões de reais de patrimônio, todos pagos por palestras das empreiteiras apenas logo depois que ele saiu do governo. Esse mesmo cidadão querendo que o meu eleitor não votasse em mim, que eu abrisse mão para proteger a democracia no Brasil. Tenha paciência. Aí eu fui me defender. Né? E aí, desgaste, eu estou feliz da vida. Só vai mudar o Brasil aquele que conseguir a cumplicidade do povo. E para isso, meu irmão, de botar melancia no pescoço, que eu não vou fazer, eu vou debater na ponta da rua. Quem quiser me convidar para debater, estou dentro. Lula, vamos debater. Bolsonaro, isso vamos debater. Tem a ver com esse lance aí, como assim... existem notícias aí que Lula e Bolsonaro não participariam Estão combinadíssimos. Estão combinadíssimos. Parece... Como é que a gente vai aceitar isso, cara? Como é que a sociedade aceita que dois candidatos que tem... E aí, até lendo o livro do Ciro, eu fiquei sabendo que teve um episódio parecido. Foi na... 98, o Fernando Henrique pior. Henrique, né? Que eu estou achando que eles podem tentar de novo. Fernando Henrique conseguiu, você vê o sistema como é. Eu tinha ajudado a fazer o Real e sabia que o Fernando Henrique estava fraudando o Real de uma forma muito violenta. E o PT tinha ficado contra o Real, como o Bolsonaro contra o Real. Isso é o Brasil. Então, os caras ficaram contra a estabilização econômica, os dois. O Bolsonaro e o Lula ficaram contra, e eu fui lá, dei a cara para bater, tomei decisões duríssimas e tal, e ajudei a fazer a moeda que está em circulação no país hoje. Essa é a minha biografia. Pois bem, quando eu me apresentei como anticandidato em 98, que eu ia dizer, olha, o Brasil vai quebrar, porque o Fernando Henrique não está fazendo o que tinha que ser feito, o Real era iniciativa séria, mas muito precária, juro alto é uma solução para 6 meses, agora já está durando 4 anos, passou a reeleição, vai ser um estelionato, vai quebrar o Brasil. Ninguém queria ouvir, aí o Fernando Henrique manipulou, não teve um debate sequer. Na maior democracia eleitoral do mundo. As mídias não fizeram, eles não promoveram o debate, ele manipulou, né? Cancelaram. Ele manipulou. 5 televisões, são 5 famílias no Brasil e uma igreja.
E aí faz o jantar e diz, olha, não pode ter debate, esse doidão vai me liquidar. No caso, ele Fernando Henrique, dizendo, resultado prático, não teve debate, ele ganhou a reeleição e quebrou o país na sequência. O debate, porque assim, eu tenho uma visão do debate que ela é meio pessimista. O debate, para mim, quando eu vou assistir um debate assim de candidatos a governo, a presidência e tal, é um circo de horrores. Porque eu pergunto, Ciro, qual que é o teu plano? O que tu pretende... Dou um cenário. E, pô, mas o que tu pretende fazer com os impostos sobre o consumo? Aí você vai falar, bom... 30 segundos. O que eu vou fazer sobre os impostos sobre o consumo, cara, é o seguinte, mas assim, é mais importante dizer que você é um filho da puta. É mais importante dizer que você é ladrão, você roubou aqui. A pergunta que eu fiz foi pro caralho. Quando voltar pra mim, eu vou ficar puto. Daí eu não vou reafirmar minha pergunta. Eu vou fazer o quê? Eu vou te bater de volta. Sim. E na tréplica, tu vai me bater de volta. Quem tem a última tréplica sempre põe a palavra final. E aí ninguém respondeu porra nenhuma de plano. Isso tudo acontece na frente do povo. E a gente não pode supor que democracia, sabe, é um regime de concessão. Democracia é um regime de cidadania. Sim. Por pior que seja o processo, todo mundo tem que se submeter. Então, né? quando esse tipo de espertezinha acontece, as pessoas percebem. Se você repete 1, 2, 3, 4 vezes esse expediente, você está correto. Muitas vezes. Mas no nível de presidente da República, e não é só debate, são as sabatinas, você se expor. É inacreditável. E eu vou até dizer, não é por exibição de preparo, é porque só vai mudar o Brasil quem estabelecer com o povão uma cumplicidade. Se não houver essa cumplicidade, o povo não vai ser cúmplice, sabe, dessa promessa difusa de que vai voltar o tempo generoso da picanha e da cerveja. Mas ninguém tá prometendo que vai mudar o Brasil. Nada, o Brasil tá parado, você tá entendendo? Tipo assim, eu acredito que se ganhar qualquer um dos dois, vai continuar essa... Eu chamo de pausa no sentido de que paramos de discutir o modelo e a gente tá aos pandarecos mantendo o que já tá aí, né, rigorosamente, e aí o que acontece? Se entra o Bolsonaro ou o Lula, vai ser mais um ano de antítese dessa candidatura, você tá entendendo? E não vai passar nada. Desculpa, a manutenção do modelo econômico. Isso. E esse modelo econômico é o seguinte, o Brasil, pela primeira vez em 120 anos de estatística, não cresce nada. E nasce 25 milhões de pessoas. Você imagina. O bolo já era precariamente distribuído no Brasil. Aí vai picanha e cerveja. Quando terminou o governo do Lula, 1 de cada 5 brasileiros estavam passando fome. 20%. Números oficiais. Aí depois a Dilma aumentou para 22%, agora está em 38%. Então, só piora as coisas no Brasil. O desemprego era 4, 4,5%, 4,5%. Hoje é 12, 11, 10, 10,5% e tal. Percebe? Tudo está se deteriorando no Brasil. Se a gente não bota isso em debate, por quê? Porque a razão não é que o Brasil deixou de ter minérios em abundância, petróleo sobrando, a fronteira agrícola mais fecunda do planeta Terra, a matriz energética mais limpa e barata existente, porque é de base hidráulica e potencial solar, eólica, hidrogênio verde do mundo. Não é por isso, tá tudo aí, a riqueza está aí. O fracasso é político. Porque a elite política que o PT e o PSDB representaram, hoje estão claramente duas faces da mesma moeda, produziram o Bolsonaro. Pela crise econômica e pela roubalheira generalizada. O povo não é burro. Cara, tem fotografia de mala com dinheiro em espécie de 51 milhões de reais. O Gedel, no apartamento do Gedel. Sabe com quem que o Lula está agarrado hoje na Bahia? Com o Gedel. Percebe? Aí você quer o Eunício Oliveira, 1 bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, 60 processos em cima de mim porque quer me calar na base da chantagem. E eu vou lá e denuncio. Eu fui pro Lula denunciar. Sabe com quem que o Lula está agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira. Percebe? Muito triste tudo aí isso. Entrega Transpetro para não sei o quê, Romero Jucá, Renan Calheiro. Por que essa base não faz ele explicar? Eu não entendo essa posição messiânica. Quer dizer, entendo até, mas... A elite mas não dá para artística, justificar. Não dá para justificar. Sabe, os meus amigos, pessoas que defendem a candidatura do Lula com unhas e dentes, até que a gente tem que abrir mão de ouvir outros projetos, votar em quem acredita. Eles nunca trazem essa ponderação. E você sabe o que é mais engraçado? Eu assisto, às vezes, alguns desses influenciadores, assistindo a pessoas falando sobre esses desmandos do PT, essas coisas, e eles fazem uma certa cara, eles têm um asco muito grande de quando você faz esse tipo de crítica. Porque eles acham que isso é cabo eleitoral do Bolsonaro. Eles estão tão bitolados com essa ideia de que ou vence um ou vence outro, que basta você falar uma verdade... Quer dizer, o PT não faz autocrítica, beleza. E nem os eleitores agora podem fazer. Quer dizer,
Eu E nem os simplesmente... críticos. Quer dizer, a gente tá aqui. Aí eu fico imaginando essas pessoas assistindo um corte e a gente fala, não, porque tá com o Eunício Oliveira de novo. Eles fazem tipo, tá com... Tipo, eles tiram um sarro do fato de você estar falando disso como se isso fosse um instrumento pra fortalecer o Bolsonaro. É isso. Então quer dizer que a gente tem que se fingir de louco, a gente fica junto com o PT brigando contra o PSDB, que eles chamavam de fascista, agora o vice do PT é do PSDB. Mas não era fascismo antes de ontem? Ah, não, mas agora existe um fascismo maior. Então, todo inimigo do PT é fascista. Todo mundo que fala um A contra o PT, na verdade, está a favor do projeto fascista. Pro outro lado liberal. também. Sim, o outro lado é a mesma coisa. Não, é que o outro lado, eu tô falando mais com a esquerda porque é quem eu convivo mais. É óbvio que o outro lado replica rigorosamente não, mas muito parecido. O gabinete do ódio do Bolsonaro foi copiado do gabinete do ódio do Lula e do PT. Que é uma coisa assim, 247, DCM, não sei o quê, tudo é gabinete do ódio financiado com dinheiro sujo. Dinheiro sujo e é para destruir reputações. Aí o Bolsonaro monta a mesma estrutura, igualzinho. Lá vai o pessoal se queixar, o que é? O pessoal aqui não gosta. Eu gosto de dar o nome aos Eu fico bois. pensando o que seria, se teria dado menos errado se a gente não tivesse tido o episódio mundial da pandemia. Será que a política mais liberal talvez não tivesse dado uns frutos? Veja, a gente precisa entender no Brasil o que diabo é que as pessoas entendem por política mais liberal. Porque o Bolsonaro... Eu conheço o Bolsonaro há 25, 30 anos. Eu era governador em 93. Você não tinha nascido ainda. 93. Eu tinha, 93. 93 eu já era governador. E o Bolsonaro era um deputado aloprado, que fez um discurso defendendo o fechamento do Congresso, não sei o que e tal, e eu, jovem governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do Bolsonaro. Naquela data. Eu conheço ele de longa data. Sabe o que o Bolsonaro tem de liberal, irmão? No sentido técnico da palavra? Nada. Não, eu sei, assim, pra mim isso daí É caiu um no colo estatista dele. corporativista. Caiu no colo Ele dele. existia, sabe? A razão de ser do Bolsonaro era a defesa de microprivilégios de funcionário público militar. Isso era o universo do Bolsonaro. Gratificação, quinquênio, era tudo que ele entendia. E o Bolsonaro, se você quiser, irmão, você que não for fanático, recupera a opinião do Bolsonaro sobre a privatização da Eletrobras. São coisas muito fortes. Eu não posso aceitar a privatização da Eletrobras, porque não sei o que, isso é o regime do país, e nós vamos ter que entregar a tarifa para o capital estrangeiro, uma estatal chinesa e tal. Pega isso dizendo em 2018, rapaz. 2018 tem nada de liberal, isso é tudo um grande estelionato. Grande estelionato. Como o Lula não tem nada de esquerda. Mas ele aglutinou uma força política, digamos assim, porque ele tem o Guedes... O que ele fez foi terceirizar que nem o Lula. Sim. Que nem o Lula. Então, Mas a nossa aspiração era essa, qual é né? a A gente engenharia falou, da bom, política no Brasil? Você faz a presidência da República ser testa de ferro de 3 interesses. Se for do lado do Lula. Primeiro interesse, os bancos controlam a economia. Segundo interesse, a esquerda controla a agenda identitária, as políticas sociais, a agenda identitária, Ministério do Negro, Ministério da Mulher, Ministério não sei de quê, que era o Lula. Tá certo? E entrega vamos dizer, a política ao centrão. A política, a fisiologia ao centrão. Qual é o modelo do Bolsonaro? Terceiriza a presidência para os bancos. Pauta moral. Para os bancos. Troca a pauta identitária pelo reverso da pauta identitária, explorando a evolução cristã, pentecostal brasileira, e entrega a política para o centrão. É isso que eu estou falando. Aí o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes? Claro que são pessoas diferentes. A Dilma é uma pessoa diferente, o Fernando Henrique é uma pessoa Mas diferente. estão usando os mesmos mecanismos. Rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E a militância cá embaixo também virou isso. Um fanatismo absolutamente hidrófobo, que impede a racionalidade. Você não pode discutir mais nada. Agora, Hidrófobo raivoso, tá bom, gente? Hidrofobia é a raiva, é isso aí.